O teu filho, ele nasceu igual a você? Ou você foi grau 1, seu filho foi grau 2, grau 3? Como é que foi essa história? Não, meu filho é grau 3. Então, o meu filho, ele teve um desenvolvimento razoável. Certo. Depois, esse desenvolvimento teve uma regressão. Com quantos anos? Com cerca de 2 anos e pouco, 3 anos. E aí ele não falava, quando ele devia falar já desde 1 ano e pouquinho. Tá. E aí a gente foi a vários médicos, os médicos falam, não, isso é normal, o menino é mais lento mesmo, Sim. só guardar, esse papo assim, é muito comum. E aí quando deu 3 anos e pouco, aí o médico falou, não, isso aí não... Ele já não falava? Não falava, que era uma época que para já falar coisas muito complexas. E aí a gente não sabia nada do assunto, também fomos deixando, né, vacilamos também. E aí um médico aí chegou dizendo, eu acho que esse menino é autista. E aí nós fizemos o diagnóstico todo certinho. Meu autismo é leve, então eu apresento traços que minha mãe, psicólogo, professor não identificaria, mesmo nos dias de hoje. Imagina antigamente, né, gente? Eu nasci em 68, década de 70, não se sabia que era autismo, ou quando se identificava que era o autismo moderado, e aí era camisa de força. Então eu até falo que foi muito bom eu não ter recebido o diagnóstico na época. Claro que não ter recebido o diagnóstico na época me trouxe alguns prejuízos, que eu vou falar depois. Mas, por exemplo, uma coisa que a minha mãe conta que é típica da criança com autismo, eu não dormia. Mamãe diz que e eu muito gorda, mamãe diz que eu ficava comigo nos braços e eu não dormia, né? Também sempre fui difícil para comer. Eu tenho até hoje seletividade alimentar, um pouco menos hoje, porque a idade traz pra gente uma flexibilidade, mas eu era muito combativa, né? Mamãe disse que eu sempre fui muito tupetuda, então uma certa agressividade, não a agressividade em si como característica do autismo, mas uma reação à minha rigidez cognitiva. Isso eu tenho até hoje, trabalho em mim, né? Ser contrariada para mim é complicado, mas hoje eu sei lidar com isso. E na época não. Já havia ali, mamãe disse que com 2 anos eu peitava ela, que parecia até gente, imagina, né? Então, isso também eu entendo que é uma reação, aquela reação exacerbada do autismo, e a presença de uma rigidez cognitiva muito grande. Outra coisa que mamãe reclama, que eu não mentia. Ela pedia para eu mentir para as pessoas e eu não mentia. Eu falava a verdade e isso colocava ela em situações muito embaraçosas. Então, né, ela falava, olha, fala isso, isso e isso. E eu não falava. Eu falava a verdade. E isso é do autismo também, né? Dizem que o autista, ele não consegue mentir, ele não consegue criar histórias, enfim. Então, essas são algumas das minhas características que eu lembro e que são presentes desde a infância. Porque para ser caracterizado autismo, né, diagnosticado, as características e os prejuízos têm que estar presentes desde a infância. Vamos continuar vendo. Eu não imaginei que fosse ficar tão grande. Próxima parte logo a seguir.